A paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa Mãe Celestial, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E para começar bem a semana, meus irmãos, vamos assistir aí algumas palhaçadas do mundo protestante. Nesse vídeo o irmãozinho estava rodando muito lento, né? Aí o pastor foi lá para tentar dar um RPM maior e acabou derrubando o pobrezinho do irmãozinho. Dá uma olhada aí. Aqui parece uma histeria coletiva, né? Tá bom. E esse é mais uma daquelas, né, de cruza de cobra com tatu misturado com jundiá, que a gente não consegue entender de onde é que vem, para onde vai, né? Eles são só um bando de bocós. No vídeo de hoje, eu quero corrigir algumas gafes cometidas por um pastor protestante ao expor as doutrinas e também fatos históricos de forma equivocada. E para deixar bem claro, meus irmãos, eu não estou atacando pessoas. Eu estou apenas corrigindo, né, as suas ideias distorcidas em relação à Santa Igreja Católica e também em relação aos fatos históricos que envolvem a Santa Igreja. Vamos ouvir o que ele nos diz. Então, o que eles não tinham dinheiro, o que eles fizeram? Eles criaram as indulgências, ou seja, se você tem um pecado mortal que não pode ser perdoado, você compra o perdão. Isso é indulgência. Entendi. Então eles faziam uma escritura. E Lutero viveu esse período. E estava revoltado com essas coisas. E aí ele começou a ver isso, ele viu que aquilo era errado. Claro. E além de vender perdão para os vivos, eles começaram a vender perdão para os mortos. Nossa. Então se meu pai foi um cara ruim e tal, eu pagava para ele também. Pra ir pro céu. Queridos, ele sequer sabe o que é uma indulgência. Ele faz uma mistura aí de pecado mortal, indulgência. Olha aí, pessoal, como é ridículo ouvir uma pessoa falar do que não sabe. Ouvir uma pessoa falar do que não conhece. A indulgência, palavra que vem do latim e significa tolerância, condescendência, complacência, contemporização, pode ser obtida em determinadas ocasiões e pela ação da Santa Igreja. A indulgência é aplicada à pena temporal dos pecados. Na época da Idade Média, as pessoas eram analfabetas, não sabiam ler. Agora, por que a reforma de Lutero ela deu certo? Porque o Gutenberg tinha criado a imprensa e imprimiu a Bíblia como primeiro livro. Porque antes ninguém tinha acesso. E aí todos os escritos de Lutero, ele mandava para as pessoas lerem, falando mal das coisas que a Igreja Católica fazia. E aqui, meus irmãos, a contradição já começa na apresentação da própria ideia em si. Ele diz que as pessoas não sabiam ler. E depois ele diz que Lutero imprimia os seus livros na imprensa de Gutenberg e depois enviava para as pessoas. Não é estranho que ele diga que as pessoas não sabiam ler e depois ele diz que as pessoas liam os livros de Lutero? Que fiasco! Porque o Gutenberg tinha
criado a imprensa e imprimiu a Bíblia como primeiro livro. Porque antes ninguém tinha acesso. Outro equívoco feio do rapaz aí é dizer que Lutero foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. Em 1466, ou seja, 17 anos antes de Lutero nascer, Johannes Mentelin, notário episcopal católico, imprimiu a Bíblia de Mentel, uma Bíblia vernácula para o alto alemão em Estrasburgo. Foi reimpressa pelo menos mais 12 ou 13 vezes até o ano de 1518. Portanto, não é verdade que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e colocou na mão das pessoas. O que ele fez foi mutilar a Bíblia, arrancando dela 7 livros. E por pouco, meus irmãos, ele não arrancou também a carta de Tiago, porque Lutero a chamava de epístola de palha, né? Por que será? Porque o apóstolo São Tiago, ele em sua carta falava sobre a necessidade das obras para a salvação. E Lutero queria, a qualquer custo, que a salvação fosse somente pela graça, né? Sem a necessidade das boas obras. O que eles não tinham dinheiro, o que eles fizeram? Eles criaram as indulgências, ou seja, se você tem um pecado mortal que não pode ser perdoado, você compra o perdão. Isso é indulgência. Entendi. Então, a Igreja Católica nunca vendeu indulgências. Para você fazer essa afirmação, você precisa ter em mãos um documento da Igreja, em que a venda teria sido autorizada, o que não existe. Chega a ser uma verdadeira injúria fazer essa afirmação contra a Igreja Católica. Ao contrário, meus irmãos, encontramos documentos onde a Igreja proíbe a venda ou a troca de indulgência por favores ou qualquer outro bem material. O Papa Pio VI fez um decreto no final do século XVI com uma excomunhão para aquele que fizesse comércio com as indulgências. A prática das indulgências já era muito utilizada pela Igreja Católica, mas durante a construção da Basílica de São Pedro, muitos aproveitadores, que infelizmente eram pessoas ligadas à Igreja Católica, vendiam indulgências dizendo que era para a construção. Como aconteceu com John Tetzel, houve certa imoralidade nesse sentido, mas a Igreja em si nunca autorizou a venda, como eu disse, ao contrário, ela proibia. E esse foi nosso vídeo de hoje. Se você se sentiu edificado na fé, envie para os seus amigos e familiares. Que Nossa Senhora de Fátima nos cubra com o seu manto sagrado e que Deus nos proporcione uma semana repleta de bênçãos e vitórias. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.